Sejam bem-vindos ao Café com Pastores, um programa da Igreja Presbiteriana da Pissarreira, onde os nossos pastores, Alexandre Lessa e José Alex Barreto, irão responder suas perguntas. Eu sou Cíntia Ribeiro, apresentadora deste programa. O nosso tema de hoje é o arrependimento de Deus. Afinal, Deus se arrependeu ou não? Alguns textos que mostram isso. E aí, pastores, ele se arrependeu ou não? Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com a Cíntia, com o reverendo Alex. Nós estamos tratando agora o tema arrependimento de Deus. Algo que vai e volta, surge aí, no nosso meio, perguntas relativas a isso. E eu estou aqui com a Bíblia aberta em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 6, que diz assim: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Este e outros versículos usam a palavra arrependeu, atribuem esse sentimento a Deus. E como é que a gente explica isso na Bíblia? Em primeiro lugar, a gente vai recorrer aqui a um recurso que a gente fala muito, inclusive no seminário, pastor, dando aula da sistemática, que nós chamamos isso de antropopatismo. Antropo, homem, patismo, sentimento. Então, antropopatismo é atribuir um sentimento humano a Deus. Por quê? Porque o arrependimento é próprio nosso, próprio do homem. Exato. Nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nosso Deus promete, cumpre, planeja, nada falha, nada imperfeito, não há deslize, nada nesse sentido. Então, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, nós estamos de algum modo atribuindo um sentimento a Deus que pertence a nós, homens. Mas isso não se refere a Deus no que Ele é, no seu ser. É uma palavra, inclusive, um pouquinho difícil para isso, a gente chama de ontologia, ou seja, isso não é próprio do ser de Deus voltar atrás e se arrepender, mas a ideia é demonstrar de uma forma que seja o máximo parecida, para que a gente entenda, acomodando, para usar a linguagem de Calvino, façando aquela verdade para que a gente entenda, para que faça humana, sentido, o que seria mais próximo do que Deus sente quando nós falhamos, o seu povo falha, daquilo que a gente sente aqui embaixo é o arrependimento. Então é por isso que se usa essa expressão, Deus se arrependeu, mas nós sabemos que o nosso Deus não é pego em falha, em equívoco, e nesse sentido ele não se arrepende, não tem falhas no seu ser, não há nada que aconteça que fuja do governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Inclusive, pastor, nos textos em que a Bíblia menciona esse arrependimento, na providência do governo de Deus sobre todas as coisas, aqueles fatos específicos também claramente são controlados por Deus. A providência mostra que Deus está controlando tudo aquilo, todos aqueles fatos, e que só está expressando através dessa palavra um desagrado da parte de Deus com o ser humano por causa de um erro, de uma falha. Exatamente. Há um texto também na Escritura que é o de Jonas, no capítulo 3, quando os ninivitas vão ouvir a palavra de Deus através do profeta Jonas, E a expectativa deles é exatamente de que Deus se arrependa, Então, note que essa percepção deles caminha par e passo com o que o pastor acabou de explicar, mostrando que aqui não diz respeito a uma mudança nos planos de Deus, mas aquilo que ele já estabeleceu. Tanto é que o próprio profeta Jonas sabia que aquilo haveria de acontecer. Então, Deus se acomodando no sentido de dizer assim, vocês precisam compreender esta verdade, que vocês, por sua própria capacidade, não conseguiriam. Eu lembro sempre de Calvino, Ele usa a figura de uma ama de leite, como que balbuciando para uma criança, você fala Deus comunicando para nós, dada a nossa dificuldade de entendimento. Então, o uso de expressões como essas, isso, pastor, nos dá a ocasião para falar de um princípio hermenêutico básico, de um princípio de interpretação da Escritura básica. A Bíblia
interpreta a própria Bíblia. Sempre que você que está aí nos vendo, tiver uma dúvida com relação a um texto bíblico, o que é que você vai fazer? Você vai pegar diversos outros textos bíblicos que falam sobre aquele mesmo tema. E porque Deus não mente, a palavra do Senhor não está errada, não há erros na palavra de Deus, né? Ela é autoritativa, inerrante, inequívoca. Então, sempre que um texto mais difícil aparecer, você vai fazer uso da analogia da fé para interpretar esse texto mais difícil à luz dos textos mais fáceis que tratam daquele mesmo tema. Ou outra linguagem, né? Os textos mais escuros à luz dos mais simples, mais claros, que lançam luz sobre ele. Mas lembre disso, Deus não se arrepende. Já foi determinado por ele. Exatamente. Então, esse foi o nosso Café com Pastores de hoje. Esperamos que você tenha tirado suas dúvidas. E se você tem aí alguma dúvida, algum questionamento, nos mande. Temos o nosso e-mail, cafécompastores@ippissarreira.com, ou deixe no direct do nosso Instagram, que está aparecendo aí na sua telinha. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e aguarde os próximos episódios. Quem sabe sua pergunta será respondida aqui. Um abraço para você e Deus te abençoe ricamente. Até mais, Deus abençoe.